Muito bem, meus irmãos. Vamos agora aprender como utilizar o The Word para fazer pesquisas na Bíblia. Esses softwares de Bíblia, eles são mais poderosos, na minha opinião, nesse aspecto. É a facilidade que você tem de encontrar as coisas na Bíblia. Coisas que você levaria horas, ou então jamais conseguiria encontrar se estivesse procurando à mão, usando livros, usando concordâncias. Aqui pelo software você consegue fazer isso em segundos. E principalmente no The Word, porque o The Word oferece umas facilidades aqui, umas ferramentas muito poderosas. É uma ferramenta muito poderosa. Então, a primeira coisa é a gente acessar a janela de pesquisa. Eu vou ocultar aqui o índice da Bíblia, já que eu posso reexibir a qualquer momento por aqui, para que a gente possa ter mais espaço. Então, o próximo passo é ter uma janela de pesquisa, porque aqui temos só a janela da Bíblia. Então, várias opções. Posso vir pela janela, nova exibição de pesquisa da Bíblia, está aqui. Ou ainda, usando o atalho F10, ou ainda por esse botão que é para criação de novas exibições, em que cria uma nova exibição. Ou ainda pelo atalho F3. O F3 ele inicia uma pesquisa. Bem, vamos lá. O tipo de pesquisa mais simples que pode ser feito é simplesmente entrar uma palavra. Por exemplo, se a gente entra a palavra amor e em seguida dá Enter ou clica nesse botão aqui, o The Word automaticamente vai fazer uma pesquisa na Bíblia atual. E aqui a gente em toda a Bíblia. Então podemos ver aqui, se a gente quiser certificar de onde ele está fazendo a pesquisa, pode ver aqui. Você pode escolher em quais Bíblias você quer pesquisar. Somente na Bíblia atual, aqui está selecionada. Na Bíblia padrão, que é sempre apenas uma Bíblia pode ser a Bíblia padrão. Ou uma Bíblia em específico, você poderia optar por ela aqui. Todas as suas Bíblias, independente de língua e tudo mais, ou ainda você poderia escolher um conjunto específico de Bíblias nas quais você gostaria de pesquisar. Então temos aqui várias opções. Vamos deixar aqui na Bíblia atual, que é o mais simples, é o mais útil. Então vamos lá. Pesquisei amor, o The Word já encontrou, já fez a pesquisa em alguns milissegundos aqui, me trouxe 142 ocorrências da palavra amor em toda a Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel. E a gente vê que ele já traz aqui toda a lista dos versículos e destacando onde aparece a palavra, que está em amarelo aqui. Se você clica aí em qualquer um dos versículos, esse versículo já é posicionado aqui na visão da Bíblia, aqui do lado direito. E outra coisa, você percebe que aqui já tem o texto também na janela de pesquisa, mas seria possível ocultar o texto de forma que você só visse as referências. Eu poderia reduzir, por exemplo, de maneira que você só visse as referências e pudesse ou passar o mouse para ver o texto, ou clicar para posicionar e verificar o texto aqui na janela da Bíblia. Outra coisa, se você observar, nós temos essas barras que mostram uma porcentagem aqui. Esse percentual é o percentual das ocorrências que estão nesse livro. Por exemplo, em Mateus eu tenho 4% das ocorrências. Em Marcos eu tenho também, 3% das ocorrências estão em Mateus, 3% estão em Marcos e assim por diante. 8% estão em Romanos, a gente vê que Romanos é bem popular. Agora perceba que não temos nada aqui do Velho Testamento. Por quê? Será que não tem a palavra amor no Velho Testamento? É claro que tem. Então, é porque nós estamos na aba rápida. Se eu quiser entrar em mais detalhes, eu tenho que vir na aba detalhada. E aqui eu vou verificar que tem uma opção de qual é o trecho que você quer pesquisar. Está selecionado somente Novo Testamento. Eu posso aqui optar pela Bíblia toda,
Ou, se eu quiser ser mais específico, só o Velho Testamento, só o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, só os livros históricos, só os livros de sabedoria, só os profetas. Aqui no Novo Testamento também tem algumas divisões, ou somente o livro atual, caso você queira fazer uma pesquisa bem localizada. Nesse caso, deixemos aqui a Bíblia toda e vamos repetir a mesma busca. E vimos agora que estão aparecendo os livros do Velho Testamento. Gênesis desde o Levítico, e dessa vez agora são 258 ocorrências. E só por curiosidade, o livro que mais tem ocorrências é o de Cantares, mais ocorrências da palavra amor. Aparentemente, 23. Ok. Agora suponhamos que você queira pesquisar o verbo falar, todas as ocorrências do verbo falar. E vamos lá. Vamos exibir o texto do versículo. Vamos aumentar aqui o espaço, para a gente ter mais espaço útil. Tudo aqui é redimensionável, posso encurtar aqui, já que eu estou vendo só a referência. Para aumentar o texto, basta segurar o Ctrl e rodar a roda do mouse, se quiser aumentar. Posso aumentar até mais aqui, para a gente ter mais espaço útil. Se eu quiser, eu posso até aumentar toda a janela da pesquisa para ela ocupar a tela toda. Nesse caso, eu não vou fazer isso. Então, vimos aqui que tem 157 ocorrências do verbo falar em toda a Bíblia. Mas nós vemos também aqui que só temos o falar no infinitivo. E se eu quisesse, por exemplo, as flexões, as conjugações do verbo falar? Falaram, falou, falaremos. O que eu poderia fazer? Nesse caso, a maneira mais simples seria verificar essa opção que tem na aba detalhada, que está marcada, para ele pesquisar somente palavras inteiras. Se eu desmarco, daí ele já vai me trazer mesmo palavras incompletas que que somente parte da palavra seja falar. Então vamos repetir a busca. Agora são 366. Veja que agora já trouxe falara, ele trouxe falareis, falaram, ou seja, agora nós temos praticamente todas as conjugações. Poderia fazer melhor ainda, porque eu tenho... vamos deixar assim por enquanto. Eu poderia fazer o seguinte, é uma outra opção, eu deixo aqui como palavras inteiras e tem uma outra forma de encontrar também as conjugações, que seria o seguinte, usando caracteres coringa. Eu tenho o asterisco que me diz que qualquer quantidade que representa qualquer quantidade de caracteres. Quando eu digo que eu quero uma palavra inteira e pesquiso pela palavra falar, seguida de asterisco, significa que eu quero uma palavra que comece com falar e a partir daí possa ter qualquer caractere, mesmo nenhum, como aqui aconteceu. Não sei se eu executei a pesquisa. Aí trouxe falar, trouxe falara, porque é o falar seguido de um caractere, o caractere A. Tenho falarás, falarei, falaram, e não apareceu que o falou, falei, porque ele não se encaixa nessa regra. Mas eu posso tirar o AR e deixar só o fal, como se fosse a raiz do verbo, e procurar. Aí agora veja que apareceu falou, apareceu fala, falava, tem outras variações aí do verbo. Inclusive coisa que não é o verbo, né? Fala, mas é relacionado. Ok, eu poderia fazer o seguinte também, pesquisar pela palavra pecador. Se eu procurar pela palavra pecado, lembre-se que aqui está somente palavras inteiras, ele vai me trazer somente
pecado. Mas se eu quisesse procurar pecados ou pecador, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia usar o asterisco, qualquer quantidade de caracteres. Mas aí veja que eu já trouxe pecadores e eu queria só pecado ou pecador. Mas isso por quê? Porque eu estou dizendo que, que aqui eu quero procurar pecado seguido de qualquer quantidade de caracteres. Mas nesse caso eu quero que ele traga somente mais um caractere e ali pronto, acabou a palavra. Então eu posso usar o asterisco. O asterisco me diz que eu quero um caractere nesse local. Eu quero a palavra pecado seguido de apenas um caractere. Não interessa qual, mas tem que haver um. O asterisco pode ter qualquer quantidade, inclusive nenhum. Então, vamos executar essa busca. Agora apareceu pecados, mas não apareceu pecadores. E apareceu o pecador em algum lugar aqui que eu sei que existe. Pecador. Ok. Agora mais uma busca. Suponhamos que nós queremos encontrar todos os versículos que falam de Ló, o sobrinho de Abraão. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia procurar aqui por Ló. Vejamos o que acontece. Realmente eu encontrei Ló, várias ocorrências de Ló, mas também eu encontrei aqui o Lô, que não é o nome do sobrinho do Abraão. Como é que eu faria para isolar somente Ló? Perceba que o que está acontecendo aqui é que ele está ignorando o meu L maiúsculo e o meu acento agudo no O. Por quê? Por causa dessa opção que me diz ignorar caixa, ou seja, maiúsculas, minúsculas, e sinais diacríticos, ou seja, acentuação. Então, se eu desmarcar, nesse caso ele vai procurar literalmente L maiúsculo seguido de um O com acento agudo, que é exatamente o que eu quero. Encontrou as 35 ocorrências e aí estão todos os versículos que falam de Ló. Outro detalhe, às vezes você faz a busca e desce a barra de rolagem, chegou até o final, mas quando você solta, ainda há mais coisa. Isso acontece porque o The Word não renderiza todos os versículos, não desenha todos os versículos para ter mais velocidade. Ele renderiza ali os primeiros, à medida que você vai puxando, ele vai renderizando os próximos. Caso contrário, você teria que esperar aí muito tempo antes de conseguir ver o primeiro versículo. Outra utilidade para isso é que você poderia, por exemplo, ver as ocorrências da palavra Senhor que não se refere a Deus, que seria Senhor minúsculo. Porque aqui nós temos marcado ignorar caixa, significa que ele vai me trazer somente as 296 ocorrências da palavra Senhor que não se refere a Deus. Senhor da casa, levantou-se do seu Senhor, que são outras ocorrências. E poderia também pegar a ocorrência da palavra Senhor, que se refere a Deus. Senhor Deus, Senhor Deus. Ou, se for no início da frase, pegaria mesmo o Senhor que não fosse Deus. Eu poderia, por exemplo, pegar o Senhor todo maiúsculo, que é usado para traduzir a palavra do hebraico equivalente a Jeová no Velho Testamento. Então vemos que tem aqui várias ocorrências. 5.556, para ser mais exato. Um detalhe é que as ocorrências aqui ele conta versículos que contêm a palavra. Não interessa se ela aparece mais de uma vez no mesmo versículo, vai contar uma vez só aqui. Ok, nós vimos aqui que tem várias formas de procurar por uma palavra. Mas, às vezes, uma palavra só não resolve. Por exemplo, esse aqui é um versículo que fala especificamente de Senhor, mas em algum contexto. Eu não vou passar por 5.556 versículos procurando o que eu quero. Então, eu posso usar mais de uma palavra.
Por exemplo, nova criatura. Nós vimos aqui que tem duas ocorrências de nova criatura. O de 2 Coríntios 5:17 e o de Gálatas 6:15. Agora pode acontecer o seguinte: você está procurando por Deus amou, porque você estava procurando João 3,16, porque Deus amou, e não encontramos nada. Vamos ver por quê. Porque Deus não está minúsculo em nenhum versículo, e aqui eu estava ignorando os diacríticos e a caixa. Aí se eu repito, eu vejo que tem 7 ocorrências de Deus amou. De fato, a primeira é João 3,16, mas tem várias outras que suponhamos que não quiséssemos ver. Para isso, mas repare que aqui Deus e amou está separado, Deus e amou está separado, está sempre separado. Deus amou junto, só tem João 3,16. Então, como é que eu fecharia essa busca? Colocando aspas. Isso diz para o user word que você quer essa frase exata, exatamente como está. No caso, ele só ignora os diacríticos e a caixa, mas as palavras vêm nessa mesma ordem. E, nesse caso, ele traz somente o João 3,16. Vamos lá. Com esse mecanismo aqui, a gente pode encontrar, desde que você conheça uma parte do versículo, facilita, você consegue encontrar praticamente qualquer versículo. Mas às vezes você precisa procurar versículos que você não conhece. Você quer justamente descobrir versículos. Então, nesse caso, você tem algumas outras opções. Você pode usar operadores lógicos, que é um artifício muito poderoso. Por exemplo, você quer encontrar todos os versículos que falam de Deus e que tem a palavra amor. Então você pode usar o operador lógico e, que aí eu tenho que usar o inglês, que é and. Então Deus and amor. Isso significa que ele vai trazer todas as 49 ocorrências de versículos que contenham Deus e amor no mesmo versículo. Eu coloquei em maiúsculos, mas não é obrigatório. Em minúsculos vai trazer os mesmos 49. E uma outra opção é o e comercial, que tem o mesmo significado. Deus e amor, mesmas 49 ocorrências. Eu tenho um outro operador, que é o ou. Eu poderia, por exemplo, procurar por Deus ou, que precisa ser em inglês, or amor. Vai me trazer versículos que tenham a palavra Deus ou tem a palavra amor. No caso, esse tem Deus, veio. Provavelmente tem algum que tem amor aqui. Esse aqui tem amor, veio. Então, basta que tenha um deles, pode até ter ambos, não tem problema, ele vai trazer. Ou você pode usar o operador que é a barra vertical ou pipe, que significa ou também, que vai trazer as mesmas 4.088 ocorrências. Isso aqui tem algumas utilidades. Tem uma utilidade, por exemplo, no caso, você quer procurar versículos que falam de Abraão. Abraão. Achei 229 ocorrências. Mas, espera aí, Abraão antes se chamava Abrão. Então, pode ser que tenha mais versículos. Então, eu posso fazer Abrão ou Abrão. Que agora eu já encontrei mais algumas ocorrências, que é do Abrão. E perceba que o The Word diferencia as palavras por cor. Abrão está mostrando em laranja, e em Abraão está mostrando em amarelo. E é muito interessante porque a gente vê aqui um ponto de corte, onde a Bíblia para de mencionar Abraão pelo nome de Abrão e fica Abraão, e aparentemente até o fim da Bíblia. Algo muito interessante que descobri agora. Realmente a mudança de nome foi definitiva. Não tem mais. Ok, esses dois operadores, o e e o ou, são muito úteis. Agora, o The Word, ele sempre trabalha com um operador padrão, mesmo que você não tenha colocado, quando você trabalha com mais de uma palavra.
Por exemplo, se eu digo Abraão, espaço Abrão, o the word, na verdade, ele está considerando ou Abrão ou Abraão. Por quê? Se você vier na aba detalhada, aliás, deixa eu ver como é que está aqui. Ah, sim, ele está considerando e, porque ele só trouxe os versículos em que tenha Abrão e Abraão. E que é um bom momento para a gente introduzir essa parte aqui da busca, que é isto que você está procurando. Esse é um ótimo lugar para você sempre dar uma confirmada antes de executar a sua busca, ou então quando você acha que a sua busca, sempre que você acha que o The Word cometeu algum erro, basta olhar aqui que você vê que tem algum erro na sua expressão. E ele está te dizendo aqui que, na verdade, apesar de você ter escrito Abraão, espaço Abrão, ele está considerando que você está tentando localizar na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, na Bíblia toda, que é um bom lugar também para verificar, que às vezes você configura para procurar só num livro, só numa porção da Bíblia, e se esquece disso e depois tenta procurar na Bíblia toda e não encontra e você não se lembra disso. Então, se você olhar aqui, você veria isso. Então, ele está procurando por Abraão e Abrão. Por quê? Porque aqui nessa opção na aba detalhada, eu sempre estou trabalhando com o OR ou com o AND. Se eu colocar no OR aqui, significa que sempre que eu não mencionar o operador e usar mais de uma palavra sem aspas, porque aspas é uma frase, ele vai adotar aquele operador como padrão. Aqui, por exemplo, voltaram aquelas mesmas ocorrências, porque ele está considerando, vejamos aqui, se voltarmos, Abraão ou Abrão. Quando você escreve, ele mostra, depois de pesquisa, ele oculta essa parte. Então, lembre-se que sempre tem um operador ativo aqui. Temos mais um operador. É o operador ou exclusivo, que significa o seguinte: eu tenho dois termos e eu quero um ou outro, mas jamais os dois. Significa se eu tenho um, não posso ter o outro. E se eu tenho outro, não posso ter um. Por isso é exclusivo. E ele é útil, por exemplo, num caso em que você estivesse procurando por Jesus, o versículo tivessem a palavra Jesus ou a palavra Cristo, mas que não tivessem Jesus Cristo no mesmo versículo, mencionasse apenas um. Então eu posso fazer Jesus, Shore, Cristo. Significa que ele vai me trazer versículo que tenha Cristo, que tenha Jesus, mas ele não vai me trazer nenhum que tenha ambos. Uma outra opção para se escrever a mesma coisa seria com o circunflexo, que vai dizer, também representa o shore, ou exclusivo. Outro operador que nós temos, é o não, que seria de negação, ou em inglês not. Isso que significa que eu poderia procurar, por exemplo, por versículos que não tenham um determinado termo, uma determinada palavra. Poderia, por exemplo, vejamos, no Velho Testamento nós temos muito termo assim diz o Senhor. Então eu poderia procurar por assim diz, como uma expressão. Aí a gente vai verificar que temos alguns versículos que não se referem ao Senhor. Assim diz Jacó, suponhamos que assim diz Faraó. Se quiséssemos selecionar, localizar somente versículos que tem assim diz, mas que não tem as palavras Senhor, eu poderia fazer assim diz, not Senhor. Então vai trazer 23 ocorrências, todos têm assim diz, mas não tem Senhor. Assim diz o grande rei, assim diz o rei, assim diz o rei, assim diz Ben-Hadad. E outra forma de escrever o not, ou não, é com o til.
Assim diz tio Senhor, significa assim diz não Senhor. E mais uma vez, para a gente olhar, aqui embaixo ele está mostrando que ele está procurando pela expressão assim diz e não Senhor. Agora, suponhamos que você esteja procurando na Bíblia em inglês, na King James. Você quer procurar aquele mandamento onde diz que não matarás. Thou shalt not kill. Então você pode procurar, por exemplo, por shalt not kill. Aí você percebe que ele encontrou 1203 ocorrências, mas ele só está trazendo shalt. Shalt, 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 shalt. E não está trazendo o Êxodo 20. Por exemplo, se a gente fechar o Gênesis aqui, vejamos se ele está trazendo o Êxodo 20 aqui. Tem Êxodo 20, mas não tem o mandamento de não matarás. Porque, se a gente olhar o que ele está interpretando não como sendo o operador, o not como sendo o operador não, ou seja, uma negação. Ele está procurando versículos que tenha shalt e não tem a palavra kill. E não é o que nós queremos. Nesse caso, a gente quer a palavra not literal. Para isso, você tem que usar um caractere de escape, que basta colocar um contrabarra, uma barra invertida antes da palavra reservada, que é de operador, e aí se torna uma palavra normal. Nesse caso, está trazendo as duas ocorrências de... Duas não, na verdade são 4, né? Êxodo, Deuteronômio e as menções no Novo Testamento. Ok. Agora, nós podemos também usar combinações de todos esses operadores e essas formas de pesquisa que nós já vimos. Exemplo, você está procurando por versículos no Novo Testamento que tem a palavra Jesus, ou, lembre-se, barra vertical, a expressão Filho de Deus. E a gente verifica que realmente ele encontrou vários aqui. Jesus, desculpe, eu estou em inglês. Jamais vai encontrar Filho de Deus. Mas a gente vê que tem um Filho de Deus aqui em Daniel, mas não se refere, quer dizer, provavelmente se refere a Jesus, mas eu queria procurar só no Novo Testamento. Então lembre-se, posso ver em detalhada, somente Novo Testamento. Repito a busca, agora desapareceu o Daniel daqui. E temos aqui Jesus e temos Filho de Deus. Então estou procurando esse que tenha ou a palavra Jesus ou a palavra Filho de Deus, ou a expressão Filho de Deus. Agora, se eu quisesse, por exemplo, versículos que tenham a expressão Filho de Deus ou Filho do Homem, que a gente sabe que ambas se referem a Jesus. Então a maneira mais óbvia seria procurar Filho do Homem ou Filho de Deus. E a gente vê que realmente tem Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Homem. Mas outra forma de se escrever a mesma coisa, uma forma mais elaborada, que nesse caso é desnecessário, mas pode ter casos em que seja necessário, seria usar um coringa, porque eu poderia fazer assim: eu quero filho de ou do, ou seja, o de seguido de qualquer caractere, um símbolo de interrogação, seguido de Deus ou homem. Como é que eu vou dizer isso? Eu estou procurando a expressão filho de, sendo que na verdade o de aqui é de seguido de qualquer caractere, e Deus ou homem.
Então a gente vê que tem filho de Deus, filho do homem. Agora uma forma mais clara de se fazer isso seria colocar um parêntese entre em volta dessas duas palavras. Porque eu estou dizendo que eu quero que tenha essa expressão e que seja acompanhada de qualquer uma dessas duas palavras. E a partir do momento que eu não coloco parêntese, ele pode interpretar diferente em um agrupamento que não me interessa. Nesse caso, gera o mesmo resultado. Mas é sempre seguro acrescentar o parêntese. Então, é isso para pesquisa. Nós temos outro tipo de pesquisa, mais alguns operadores avançados e alguns operadores específicos para modos que têm morfologia, números de strong, e temos também pesquisa por expressão regular. Esse nós vamos entrar nesse assunto em outro vídeo.